Olá, mente inabalável. Hoje não vamos falar sobre o que você deveria fazer. Vamos falar sobre a frustração que você sente quando já fez de tudo e nada parece funcionar. Aquela sensação de frustração, um vazio no peito depois da intimidade. Você se esforça, você ouve, lê artigos, tenta fazer tudo certo na cama, mas a conexão é superficial. Você recebe conformidade, mas não o desejo bruto, selvagem, que você sabe que existe em algum lugar. É uma intimidade silenciosa, onde os corpos se tocam, mas as almas permanecem a quilômetros de distância. Você segue o roteiro que lhe foi entregue pela sociedade, um roteiro de generosidade e comunicação. Mas o aplauso que você recebe ao final da peça soa vazio, forçado. É como se você estivesse atuando em uma peça. E o pior, ela também. Ela representa o papel da mulher satisfeita para proteger o seu ego. E você representa o papel do amante confiante para esconder sua própria insegurança. Uma dança de máscaras onde ninguém se entrega de verdade. E se eu te dissesse que a causa dessa desconexão não é sua falta de esforço, mas justamente o excesso dele na direção errada? E se as palavras que você usa, como mapa, o que ela diz que quer, forem o maior obstáculo para o que o corpo dela realmente anseia? E se a bússola que você tem usado para navegar neste território estivesse apontando para o polo errado o tempo todo? Neste vídeo, vamos queimar o manual de instruções socialmente aceito. Vamos rasgar o mapa falso que te entregaram. Nos próximos minutos, vou te entregar a primeira chave para parar de interagir com a máscara social dela e começar a se comunicar diretamente com a biologia crua que governa o desejo feminino. E a primeira chave é esta. É uma mudança de mentalidade que você vai aplicar hoje mesmo. Eu a chamo de a dicotomia da verdade. É simples. A partir deste exato momento, você vai parar de ouvir apenas as palavras dela como a verdade absoluta e vai se tornar um observador da verdade não verbal, um detetive da biologia, um leitor da linguagem que nunca mente, a linguagem do corpo. Em qualquer interação íntima, a partir de hoje, pergunte-se em silêncio. O corpo dela confirma o que a boca dela diz? Ela diz, sim, continue. Mas a respiração dela está funda e relaxada ou curta e ansiosa? As pupilas dilataram ou continuam as mesmas? O corpo dela se enrijeceu em antecipação ou se retraiu sutilmente, um movimento de milímetros que revela universos de informação? Ela diz, está ótimo, mas os músculos do pescoço dela estão tensos? A mão dela está espalmada nas suas costas, te puxando para mais perto? Ou os dedos estão apenas tocando sua pele, sem vida? O corpo dela nunca mente. O sistema nervoso autônomo dela não sabe mentir. A resposta biológica dela é a verdade. Essa é a única bússola que você precisa para navegar no território do desejo genuíno. Comece a confiar nela, não nas palavras convenientes que são ditas para manter a paz social do relacionamento. Esse é o primeiro passo para sair do teatro e entrar no mundo real. E essa mudança de foco das palavras para a biologia não é um truque de sedução. É uma lente para enxergar a realidade como ela é. É adotar a honestidade brutal da natureza em vez do conforto polido da ficção social. Ela se baseia em dois dos pilares mais sólidos para entender a condição humana. O primeiro pilar é a psicologia evolutiva. Pense nela como a arqueologia da mente. Ela nos revela o software ancestral que opera por baixo da consciência dela, um software escrito em código de sobrevivência e replicação ao longo de milhões de anos. Esse software não se importa com normas sociais, com o que é bonito dizer ou com o seu ego. Ele foi projetado para responder a estímulos muito específicos de força, saúde, status e novidade. Entender esse software não é julgá-lo. É como ler o manual de instruções do hardware que você tem em mãos. O segundo pilar é o estoicismo. Se a psicologia evolutiva é o manual, o estoicismo é a sua armadura mental, a sua mente blindada. Ele te dá a força para aceitar a verdade biológica sem se sentir pessoalmente atacado, inadequado ou inseguro. O estoico não se frustra com a natureza do fogo porque ele queima. Ele aprende a construir ferramentas com ele e a se aquecer.
Você vai parar de se frustrar com a natureza do desejo feminino e começar a entender suas regras para criar uma chama mais forte. O estoicismo te ensina a focar no que você pode controlar: suas ações, sua mentalidade, seu autodesenvolvimento, e a aceitar com serenidade o que você não pode, a programação biológica dela. Com essas duas ferramentas, você deixa de ser um ator tentando adivinhar as falas e se torna o diretor da cena, porque você entende a motivação fundamental dos personagens. Agora, vamos usar essas lentes para desconstruir as 5 maiores mentiras que a sociedade te vendeu sobre o desejo dela. Prepare-se, pois algumas dessas verdades podem abalar as fundações do que você acredita saber sobre relacionamentos. A primeira e talvez mais perigosa mentira é a crença romântica de que a paixão, em um relacionamento de longo prazo, é como uma fogueira que, uma vez acesa, se mantém queimando sozinha. É a ideia de que o compromisso e o amor são suficientes para sustentar o desejo sexual indefinidamente. A verdade biológica brutal, é que a paixão não morre de causas naturais. Ela é assassinada. E a arma do crime é quase sempre a mesma: a previsibilidade. A rotina é o veneno que a mata lentamente, noite após noite. A psicologia evolutiva chama isso de efeito Coolidge. A história, talvez apócrifa, conta que o presidente americano Calvin Coolidge e sua esposa visitaram uma fazenda. A primeira-dama notou um galo acasalando vigorosamente e perguntou ao fazendeiro com que frequência ele fazia aquilo. "Dezenas de vezes por dia", respondeu o fazendeiro. "Conte isso ao senhor presidente", disse ela. Quando o presidente ouviu, ele perguntou: "Sempre com a mesma galinha?" "Não", disse o fazendeiro. "Uma galinha diferente a cada vez." O presidente então disse: "Conte isso à senhora Coolidge. Essa anedota ilustra um princípio biológico fundamental. A atração, masculina e feminina, responde potentemente à novidade. Nosso cérebro é programado para notar o que é novo e diferente. É um mecanismo de sobrevivência. E isso se aplica diretamente ao desejo. O software ancestral dela, programado para buscar diversidade genética e o melhor parceiro possível, se habitua ao que é constante e previsível. A neurociência explica isso através do sistema de dopamina. A dopamina não é o neurotransmissor do prazer, mas sim da antecipação e da busca. Quando algo é novo e excitante, seu cérebro libera dopamina. Quando se torna rotineiro, a liberação de dopamina diminui drasticamente. Quando você se torna 100% previsível, o sexo é sempre na sexta à noite, depois do mesmo programa de TV, começando com os mesmos toques, nas mesmas posições, com as mesmas palavras. Você se torna invisível para a biologia dela. A mente consciente dela pode te amar, pode te respeitar como parceiro e pai dos filhos dela, mas o corpo dela entra em um estado de dormência. O desejo, visceral, aquele que causa um arrepio na espinha, se apaga. A aplicação prática. A palavra-chave é desestabilização. Você precisa se tornar uma fonte de incerteza benigna. Pare de tratar a atração como garantida. Trate-a como um jardim que precisa ser regado com novidade. Quebre os padrões de local e hora. Em vez de esperar o quarto à noite, inicie um momento de intimidade na cozinha de manhã. Puxe-a para uma dança lenta na sala sem música. A surpresa quebra a habituação. Crie mistério e distância. Não esteja 100% disponível o tempo todo. Tenha seus próprios hobbies, suas próprias paixões, uma missão de vida que te absorva. Quando você tem um centro de gravidade próprio, ela se sente atraída pela sua órbita. A distância ocasional cria espaço para a saudade e o desejo crescerem. Seja o líder da aventura. Planeje encontros e experiências que a tirem da zona de conforto de vocês. Uma viagem de fim de semana não planejada, uma aula de algo que vocês nunca fizeram. Você se torna associado à emoção e à aventura, não à monotonia do sofá. A incerteza é o oxigênio do desejo. Sem ela, a chama inevitavelmente se apaga. Mas de nada adianta criar novidades se o seu objetivo principal na cama está, na verdade, sabotando todo o processo. E isso nos leva à segunda e talvez mais destrutiva
Mentira. A sociedade, o pornô e até mesmo revistas femininas te ensinaram que sua principal missão como homem na cama é dar a ela um orgasmo. E você, o homem esforçado, internalizou isso. O orgasmo dela se tornou a prova do seu valor, a validação do seu ego. Cada interação sexual se transforma num teste, e o clímax dela é a nota final que diz se você passou ou foi reprovado. A mentira é que essa caça ao orgasmo cria prazer. A verdade é que ela cria pressão, uma pressão esmagadora para você e, principalmente para ela. Quando seu foco está em extrair uma reação dela para validar a si mesmo, a intimidade morre e a performance começa. Você não está mais presente com ela. Você está na sua própria cabeça, ansiosamente monitorando os sinais, perguntando: e agora? Está funcionando? Ela sente a sua necessidade. Ela sente a pressão para performar o prazer, para gemer na hora certa, para arquear as costas como as atrizes que você viu e, finalmente, para ter o orgasmo que vai permitir que você relaxe e se sinta validado. A intimidade se torna um trabalho. A verdade biológica sobre o prazer feminino é que ele floresce na ausência de pressão. O orgasmo feminino está profundamente ligado ao sistema nervoso parasimpático, o sistema de descansar e digerir. É um estado de relaxamento e entrega. A sua ansiedade de performance ativa o sistema nervoso simpático dela, o de luta ou fuga. São sistemas opostos. É fisiologicamente impossível para ela se entregar ao prazer enquanto a mente dela está ocupada, gerenciando as suas inseguranças. A aplicação prática. Você precisa operar uma mudança radical de objetivo. Abandone a caça. Declare o fim da temporada de caça ao orgasmo. Adote o framework do prazer. Seu novo objetivo não é dar a ela um orgasmo. Seu novo objetivo é criar um ambiente de prazer tão intenso, tão presente e tão livre de expectativas que o orgasmo se torne uma consequência natural e bem-vinda, mas não obrigatória. O objetivo é o processo, não o resultado. Comunique a mudança. Diga a ela, fora do quarto, num momento neutro: eu percebi que às vezes coloco muita pressão sobre nós com a expectativa do orgasmo. De agora em diante, meu único objetivo é explorar o prazer junto com você, sem nenhuma meta. Se acontecer, ótimo. Se não, o tempo que passamos conectados é o que importa. Isso por si só remove um peso gigantesco dos ombros dela. Foque nos sentidos, não no destino. Em vez de pensar: o que eu faço agora para levá-la ao próximo nível? Pense: o que ela está sentindo agora? Concentre-se na respiração dela, na textura da pele, no som que ela faz, na tensão dos músculos dela. Esteja presente. A presença de um homem calmo e confiante, que não precisa de nada dela, é um dos maiores afrodisíacos que existem. Liberte-a da responsabilidade de validar você, e você a libertará para sentir prazer de verdade. Muitos homens, ao ouvirem isso, pensam: mas eu aprendi a técnica X e EQ em sites adultos. E é aí que a terceira mentira se revela em toda a sua toxicidade. A mentira mais insidiosa da nossa geração é que o pornô é uma forma de educação sexual, que ao assistir aquelas performances grotescas, você está aprendendo o que as mulheres realmente querem. É como tentar aprender gastronomia comendo fast food todos os dias. A verdade é que o pornô não é um campo de treinamento, é um campo de dessensibilização. É um veneno para a sua mente, que age em múltiplas frentes. Primeiro, ele opera como um estímulo supernormal. O conceito vindo da etologia descreve como um estímulo artificialmente exagerado pode evocar uma resposta mais forte do que o estímulo natural. O pornô apresenta uma versão da sexualidade tão exagerada, rápida e intensa que o seu cérebro se recalibra. A beleza, a sutileza e o ritmo de uma mulher real começam a parecer entediantes. É por isso que muitos homens viciados em pornô desenvolvem disfunção erétil com parceiras reais. O cérebro deles foi treinado para responder apenas ao estímulo grotesco e irreal. Segundo, ele te ensina um roteiro falso. A sexualidade encenada no pornô é uma performance para a câmera, não uma expressão de desejo genuíno.
As reações são exageradas para o microfone. Os atos são acrobáticos e focados no apelo visual para o espectador, e a conexão emocional é completamente ausente. É um teatro de marionetes, e você está aprendendo os movimentos errados para a dança real. Terceiro, e mais importante, ele destrói sua capacidade de usar a bússola da verdade, que falamos no início. O pornô é barulhento. A intimidade real é sutil. Ele te ensina a ignorar os sinais delicados e reais do corpo dela, a mudança na respiração, a contração de um músculo, em favor de um roteiro barulhento e falso de gritos e espasmos. Você se torna analfabeto na linguagem corporal do desejo. A aplicação prática. Encare o pornô pelo que ele é. Uma ficção que vicia e distorce sua percepção da realidade. Não é um prazer inofensivo. É um obstáculo ativo à sua capacidade de ter uma vida sexual satisfatória. Inicie um jejum de dopamina. Comprometa-se a um período de abstinência total. 30, 60, 90 dias. Permita que seu cérebro se ressensibilize à realidade. Será difícil no início, mas a clareza e a sensibilidade que você ganhará do outro lado são transformadoras. Substitua o estímulo. Quando sentir o impulso, em vez de ceder, redirecione essa energia. Faça exercícios físicos, leia um livro, trabalhe em seu projeto pessoal. Treine sua mente para buscar recompensas reais e de longo prazo, não picos de dopamina baratos e destrutivos. Reaprenda a fantasiar. Recupere a sua própria imaginação. O pornô terceiriza sua fantasia. Ao se abster, você força sua mente a reaprender a criar suas próprias imagens, conectadas às suas experiências reais e desejos autênticos. Isso nos conecta diretamente à quarta mentira, que é uma consequência direta de tentar aplicar o roteiro pornográfico na vida real. Você aprendeu que ser generoso é a chave. E muitas vezes essa generosidade se manifesta em atos performáticos que você acredita que ela deseja, como o sexo oral prolongado e agressivo, um pilar da indústria pornográfica. A mentira é que, se ela não reclama, se ela diz, está bom, é porque está gostando. A verdade brutal é que muitas mulheres suportarão o desconforto, a monotonia e até a dor em silêncio por uma única razão: o medo de ferir o seu frágil ego masculino. A máscara social dela entra em ação com força total neste cenário. A mente dela calcula: ele está se esforçando tanto, ele acha que está fazendo algo incrível por mim. Se eu disser que não está bom, que está doendo, ou que estou entediada, o ego dele será esmagado. Ele vai se sentir inadequado, talvez fique bravo ou frustrado. É emocionalmente mais seguro para mim apenas suportar, fingir um pouco e esperar que acabe logo. E assim, você continua performando um ato que acredita ser o ápice da generosidade, enquanto na realidade, ele pode ser ineficaz ou até desagradável. E o pior, o silêncio e o feedback verbal positivo dela reforçam seu comportamento equivocado. Você recebe um falso positivo que o mantém no caminho errado, cavando um fosso cada vez maior entre o que você pensa que está acontecendo e o que ela está realmente sentindo. Você está sendo treinado pelo feedback falso dela. A aplicação prática. A solução é criar um ambiente de segurança emocional absoluta e se tornar um mestre da sua bússola. Dê a ela permissão explícita. Fora do quarto, diga: a coisa mais excitante para mim é o seu prazer genuíno, e eu só posso descobrir o que te dá prazer se você for 100% honesta comigo. Por favor, me dê o presente da sua verdade. Se algo não estiver bom, ou se você quiser outra coisa, me guie. Sua honestidade não vai ferir meu ego. Vai me excitar. Você precisa dizer isso e, mais importante, precisa demonstrar que é verdade, não reagindo negativamente quando ela o fizer. Use a bússola ativamente. Pare de focar na sua performance e foque nos dados que o corpo dela está te dando. A mandíbula dela está travada de prazer ou de tensão? O corpo dela está se aproximando, se entregando ao seu toque, ou está se afastando sutilmente? Ela está respirando profundamente em entrega, ou prendendo a respiração em resignação? Os sons que ela faz são de prazer visceral ou são sons performáticos, quase teatrais? Faça perguntas abertas, não de sim, não.
Em vez de "está gostando", que convida a um sim socialmente educado, tente "o que você está sentindo agora". Isso a convida a descrever a sensação, dando-lhe informações muito mais ricas. Aprenda a ler a diferença entre um sim verbal para proteger seu ego e um sim corporal, que é a entrega total e inconfundível do corpo, dela ao prazer que você está orquestrando. Finalmente, tudo isso nos leva à mentira fundamental, a fundação sobre a qual todas as outras são construídas. A maior ilusão do homem esforçado, a pedra angular de sua frustração, é acreditar que a atração feminina é um processo lógico e contratual, que se ele preencher um checklist, ser um bom homem, ser fiel, ser um bom provedor, ser carinhoso, lembrar datas importantes, a atração e o desejo dela serão a recompensa garantida e constante, como um salário no fim do mês. A verdade biológica é que a atração não é um ato de vontade consciente, não é uma decisão que ela toma, é uma resposta primária, visceral, que muitas vezes opera em oposição direta à lógica dela. A mente dela pode saber que você é um bom partido, um parceiro seguro e confiável, mas o corpo dela, o sistema límbico, o cérebro reptiliano dela, responde a um conjunto completamente diferente de regras, escritas pela evolução. É aqui que entra o conceito de hipergamia biológica. Não a versão social simplista de buscar um homem mais rico, mas a versão ancestral, muito mais profunda. O software dela está constantemente e subconscientemente escaneando o ambiente em busca de marcadores de alto valor de sobrevivência e replicação. Isso não a torna má ou infiel. Isso a torna humana. Isso significa que a atração dela por você não é fixa. Ela flutua. É um termômetro, não uma rocha. E o que esse termômetro mede? Ele mede o seu valor. Ela se sente mais atraída quando você demonstra força, não apenas física, mas emocional e de caráter, liderança, competência, ambição e um propósito de vida que é maior do que o próprio relacionamento. Ela se sente menos atraída quando você demonstra fraqueza, carência, indecisão e, crucialmente, quando você faz dela o centro absoluto do seu universo. Uma mulher não pode desejar um homem que ela não respeita, e ela não pode respeitar um homem que age como um satélite orbitando ao redor dela. Ela pode conscientemente desejar o cara legal e seguro, mas o corpo dela responde ao homem que representa a força e a aventura. O paradoxo é que para ser o parceiro seguro que a mente dela quer, você precisa primeiro ser o líder forte que o corpo dela deseja. A aplicação prática. A solução é uma inversão de prioridades. Pare de focar em fazê-la feliz e comece a focar em se tornar um homem de alto valor que, como um subproduto natural de sua existência, cria um ambiente onde ela pode ser feliz. Encontre sua missão. Qual é o seu propósito além dela? Sua carreira, seu negócio, sua arte, seu impacto na comunidade? Um homem com uma missão é magneticamente atraente. Ele tem um rumo. O relacionamento é um navio incrível onde ele viaja, mas não é o destino final. Pratique a liderança decisiva. Lidere. Decida onde ir jantar. Planeje a viagem. Tome a iniciativa na intimidade. A indecisão é o repelente da atração. Mesmo que ela discorde da sua decisão, ela respeitará sua capacidade de tomar uma. Incorpore o estoicismo. Seja a rocha emocional. Quando ela estiver em uma tempestade emocional, não se junte a ela na tempestade. Seja o farol, calmo e inabalável. Sua estabilidade é um porto seguro para a energia feminina, que é naturalmente mais fluida e caótica. A atração dela não será mais algo que você precisa pedir ou negociar. Será uma resposta inevitável a quem você se tornou. A jornada do ator agradador, perdido no teatro das mentiras sociais, para o rei soberano, que navega com a bússola da realidade biológica não é fácil. Exige coragem para abandonar o ego. A coragem de aceitar que você estava jogando o jogo errado, com as regras erradas. Exige a humildade de se tornar um estudante novamente, um estudante da natureza humana. Mas a recompensa é a liberdade. A liberdade de parar de performar e começar a ser autêntico. A liberdade de se conectar com a verdade dela,
não com a máscara dela. Quando você não precisa mais da validação dela para se sentir homem, algo mágico acontece. A pressão desaparece. E no vácuo dessa pressão, o desejo genuíno, o respeito e a admiração têm espaço para nascer e florescer. Você para de ser um pedinte de desejo e se torna a fonte da energia que ela busca. Lembre-se da mensagem central de hoje. A verdadeira intimidade não nasce da mentira confortável, mas da coragem de encarar a verdade biológica. Ao abandonar a necessidade de que ela satisfaça o seu ego, você finalmente a liberta para desejar você de verdade. Se você está pronto para parar de jogar o jogo de fantasia e se tornar um mestre do jogo real, demonstre seu compromisso com a verdade. Curta este vídeo para que ele chegue a outros homens que ainda navegam às cegas. Comente abaixo qual das 5 mentiras mais impactou a sua percepção. A sua história importa e inspira outros homens na mesma jornada. E, o mais importante, inscreva-se no canal Mente Blindada para continuar a construir uma mente que não se abala com a realidade, mas a usa como alicerce para se fortalecer. Até a próxima. Mantenha-se forte.